O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais uma pesquisa com a intenção de votos da população para a Prefeitura de São Paulo. A Beatriz Manfredini tem os números e vai apresentar o sobe e desce para a gente. A Paraná Pesquisas desta sexta-feira encerra um ciclo de pesquisas nessa semana com os efeitos daquela cadeirada, que Datena deu em Pablo Marçal no último domingo. Nós tivemos a pesquisa Quest na quarta-feira, o Datafolha na quinta e a Paraná agora, que falou com 1.500 eleitores dos dias 16 a 19 de setembro, é a última dessas pesquisas, então, que questionou os eleitores depois deles terem assistido aquela cena da cadeirada no debate. Bom, essa pesquisa da Paraná, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral no número 03057/2024 e tem margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos. Primeiro a gente começa falando de um cenário de pesquisa espontânea, ou seja, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Nesse cenário, nós temos Ricardo Nunes, o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB na frente, com 18,7% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, com 15,4%. Depois aparece Pablo Marçal, do PRTB, com 13,6%. Os três aí na margem de erro se encostam, considerando 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Em seguida, temos Tabata Amaral, do PSB, com 4,6% das intenções de voto e José Luiz Datena, com 2,9%. Nesse cenário, Marina Helena, do Novo, Ricardo Senesi, do UP e outras respostas pontuaram menos de 1%. Os que não sabem ou não responderam são 38,4% e os brancos e nulos 5,4%. Já também em um cenário de primeiro turno, mas aí na pesquisa estimulada, em que os nomes dos 10 candidatos à Prefeitura de São Paulo são apresentados aos eleitores, aí nós temos um cenário um pouco diferente. Temos Ricardo Nunes ainda na frente com 26,8% das intenções de voto, numa liderança um pouco mais distante. Guilherme Boulos com 23,7%, candidato do PSOL, e Pablo Marçal com 21%. Aí a pesquisa vai naquela tendência das anteriores, de Ricardo Nunes mais à frente, com Guilherme Boulos próximo, e Pablo Marçal em uma tendência aí, dependendo da pesquisa, de queda ou estabilidade. Tabata Amaral pontuou com 8,3% das intenções de voto e José Luiz Datena 7%, os dois nesse cenário empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Marina Helena, do Novo, 1,9% das intenções de voto e Altino Prazeres, Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senesi pontuaram menos de 1% nesse cenário. Os que não sabem ou não responderam são 4,8% e os brancos e nulos 6,2%. A Paraná Pesquisa também questionou os eleitores sobre possíveis cenários de segundo turno. Em um primeiro cenário de Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, Nunes leva melhor com 50,1% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos com 32,1%. Nesse cenário, brancos e nulos são 11,7% e os que não sabem e não responderam, 6%. Em outro cenário de Guilherme Boulos contra Pablo Marçal, nós temos Boulos na frente com 43,6% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal com 37,9%. Aqueles que não sabem ou não responderam neste cenário são 6% e os brancos e nulos 12,5%. O último cenário de segundo turno pesquisado é entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nesse, Ricardo Nunes sai ganhando com 52,3% das intenções de voto e Pablo Marçal fica atrás com 27,4%. Nesse cenário, os brancos e nulos são 14,5% e aqueles que não sabem ou não responderam, 5,7%. Bom, os números apresentados pela Beatriz Manfredini. Quero chamar o Diego Tavares, que vai nos acompanhar neste começo de tarde, nesta edição do Fast News, para fazer uma avaliação desses números que a Beatriz trouxe. É um número relativamente próximo, ou tendências muito parecidas com pesquisas de outros institutos que foram divulgadas ao longo da semana que passou. Como é que você vislumbra essa reta final de campanha? Faltam 2 semanas agora, Diego. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Colombo. Um prazer estar aqui no Fast News contigo e também com toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan.
Colombo, essa nova pesquisa da Paraná me mostra muitas coisas, principalmente quando nós comparamos essa pesquisa de agora com a última do mesmo instituto, onde claramente nós temos o Pablo Marçal e o Datena estacionados, um leve descolamento de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes, e a Tabata Amaral, de certa forma, também oscilando para cima. Isso me mostra o quê? Mostra que o eleitor paulistano se cansou do show, se cansou das ofensas, se cansou dos apelidos, se cansou da espetacularização das eleições municipais que nós estamos acompanhando até aqui este ano. Talvez bem por isso o candidato mais contundente nesse sentido, evidentemente Pablo Marçal, tenha virado a chave no último debate, inclusive tendo ali se comprometido a se portar agora como um governante e não mais, segundo as próprias palavras do candidato, mostrando o seu pior lado. Então, isso mostra que o eleitor agora finalmente está ansioso pelas propostas, quer saber quais são as opiniões dos candidatos sobre os problemas reais da cidade, quer saber como é que vai ficar o buraco de rua, a poda de árvore, a vaga de creche, a UPA superlotada, enfim, todos esses problemas que são corriqueiros e que pedem dos candidatos à prefeitura de uma cidade as correlatas soluções. O fato é que todos os candidatos agora vão ter que adequar suas campanhas a esse perfil, esse novo perfil que o eleitor está apresentando segundo essas pesquisas. Isso faz com que o atual prefeito da cidade tenha um certo ganho de confiança, tenha um certo ganho nas suas chances de estar no segundo turno e, na minha opinião, também de vencer as eleições, em razão da busca agora por esse novo perfil de eleitorado, de uma candidatura mais segura, uma candidatura que apresente, não que o eleitor esteja contente ou descontente com o Ricardo Nunes, mas passa agora a tentar se filiar à candidatura que oferece menos risco de mudança, não quer ter uma surpresa ruim após as eleições. Eu acho que isso ainda tem que se consolidar. Nós já tivemos, como eu disse, uma virada de chave no último debate em relação a postura dos próprios candidatos. Agora a gente precisa observar nos próximos debates, nos próximos atos de campanha, se esse cenário se consolida ou se teremos, daqui até o dia 6 de outubro, novas viradas de chave.